gente vai trabalhar aqui na resolução deste circuito, que é um circuito que a primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir entender se isso aqui é um circuito em série ou é um circuito em paralelo. E a partir daí, depois de decifrar se é série ou paralelo, aí nós vamos agora trabalhar, trabalhar sobre tensão, corrente, resistência e potência em cima desse circuito. Então, vamos resolver. Primeira coisa que a gente tem que fazer nesse tipo de circuito aqui, tá? Que é o circuito que está lá na plataforma, né, como um exercício de passagem, é conseguir identificar se ele é série ou paralelo. Série, paralelo ou até mesmo misto. Para isso, a gente precisa fazer a seguinte análise. A questão da ligação dos pontos. Então, nós temos R1, R2 e R3. O que nós vamos fazer? Nós vamos identificar o seguinte. O positivo da fonte, tá? Ele está vindo aqui nesse terminal R1 e também está vindo aqui no R2 e no R3. Perfeito. Então, deixa eu só colocar a luz aqui, caso não esteja ficando muito nítido. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Esse terminal aqui, tudo que é esse terminal do positivo, eu vou chamar de A. Então, ó, isso tudo aqui é letra A e aqui também é letra A. Então, o A está vindo tanto para esse resistor quanto para o resistor de baixo. Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa para o negativo. Vou até mudar a cor da caneta, mas eu não sei se no vídeo está ficando com uma cor que eu consigo identificar. Então, aqui o negativo da fonte, ela vem, tá? Vamos chamar de B. Então, o B está vindo aqui, tá? O B também está subindo e está vindo aqui. Ó. Esse B, ele está ligando tanto o resistor de cima quanto o resistor de baixo. Perfeito? O que nós vamos fazer agora? Uma vez que a gente já definiu os pontos, né, nós vamos refazer esse desenho aqui do lado, tá? Da mesma maneira. Então, eu vou pegar uma fonte. Não estou nem me preocupando inicialmente quais são os valores dos componentes. Tá? Nosso objetivo nesse momento não é esse. Vou aqui traçar uma linha. Essa linha do positivo, como a gente acabou de ver, é a linha A. Então, vou colocar aqui A. Perfeito? E a parte de baixo vai ser o nosso terminal, ou melhor, a nossa linha B. Vou pegar a caneta de outra cor. B. Beleza? Agora, o que a gente tem que fazer? Vamos pegar o resistor R1, por exemplo. Se a gente parar para observar, um terminal dele está no A. Opa! Aqui, né? Um terminal dele está no A e o outro terminal está no B. Tá? É como nós já definimos os pontos. Portanto, eu vou fazer isso aqui. Mas e os outros resistores, professor? R2 e R3? Vamos nos preocupar inicialmente apenas com R1. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou puxar uma linha aqui saindo do A. Vou colocar aqui, fazer um resistor aqui. E esse resistor é o nosso resistor R1, ok? Olhando ainda para o desenho, a gente consegue observar o seguinte. Nós temos aqui o R2, onde um terminal está no A e o outro está no B. Então, vamos fazer a mesma coisa. Deixa eu puxar mais essa linha. Um terminal está aqui no A. E o outro está no B. Esse cara é o R2. Por fim, nós temos agora o próximo, que é o R3. Mesma coisa, o R3, um terminal dele está no A e o outro terminal dele está no B. Então, vou puxar mais para cá e fazer a linha aqui, esse cara aqui, aqui e puxar para cá. Esse aqui é o nosso R3. Não está muito bem desenhado, mas espero que esteja bem explicado. Esses três resistores agora, olhando para esse circuito aqui do lado redesenhado, é exatamente a mesma coisa que está aqui. Portanto, nós podemos afirmar que esse circuito, que é a mesma coisa que esse, é um circuito em paralelo. Os três resistores estão em paralelos, R1, R2 e R3. Agora que a gente já conseguiu redesenhar e ficou algo mais simples de se compreender, agora a gente vai inserir os valores de tensão e os valores dos resistores para daí sim começar a calcular tensão, corrente e resistência. Beleza? Então, vamos lá.
O resistor R1, vou escrever aqui embaixo, tá? Vou fazer de outra cor de caneta, porque essa não vai ficar legal, não. Resistor 1 é igual a 120 ohms. O resistor 2 é igual a 250, segundo o exercício. E o resistor 3, 350. Então, R3, 350 ohms. Perfeito. R1, R2, R3. Se nós temos aqui uma resistência em paralelo, um circuito em paralelo, nós podemos fazer esse exercício de algumas maneiras. Quais são essas possibilidades? Eu posso fazer ele de 2 em 2, ou eu posso fazer já com os 3 tudo de uma vez. Isso eu acho que é mais interessante. Então, eu vou fazer um detalhe aqui com outra folha para ficar mais fácil na questão do vídeo, porque eu acho que se eu escrever nessa região aqui, já não vai ficar tão legal por conta da câmera. Calma aí. Pronto, vamos lá. Como que eu vou fazer o cálculo aqui de resistência equivalente, tá? Como que eu vou achar o REC, resistência equivalente? Para fazer isso, a fórmula é bem tranquila. Vamos colocar aqui. A resistência equivalente é 1 dividido por 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3. Essa aqui é a fórmula. A letra não está tão bonita, mas faz parte. Como que a gente vai, então, começar a calcular isso? Eu tenho aqui a fórmula, a primeira coisa é você colocar os valores, tá? Você trocar pelos valores, acho que isso é o primeiro passo, tá? Ainda não se preocupar em, putz, mas 1 dividido, vamos colocar os valores, tá? Então, como que vai ficar? Resistência equivalente é igual, vou fazer um pouco diferente aqui, ó. Vou fazer um traço, vai ser 1 dividido, quem que é o R1 que a gente viu aqui? O R1 tá aqui, ó, 120 ohms, então 120 mais 1 dividido pelo R2. Quem que é o R2? 250. Então, vamos colocar aqui 250 mais 1 dividido pelo R3. Quem que é o R3 aqui? 350. Então, vamos colocar 350. E aqui em cima, 1. Tá. Vamos fazer essas contas. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a calculadora e vou fazer 1 dividido por 120. Vou anotar o valor. 1 dividido por 250. Vou anotar o valor. E 1 dividido por 350. Então, eu estou aqui com todo um aparato aqui. Computador, câmera, monitor. Vamos abrir a calculadora aqui do computador. Calculadora. Ai, eu não vou conseguir mostrar a calculadora para vocês. Tá, mas tudo bem. Faz aí, pega a calculadora aí e faz também. Pode ser até a calculadora do celular, tá? Então, 1 dividido por 120 vai dar 0,00833333, vai dar vários 3, tá? Vou fazer um detalhe, eu acho que vai dar para captura de janela. Ah, perfeito, tá aqui, ó. Vai ficar legal agora, vai pegar só a calculadora. Então, vou refazer, tá? Agora que você está enxergando também, então estou com a calculadora do computador.
Então vamos deletar tudo aqui, fazer ó, 1 dividido por 120. 0,0083333 pra caramba, né? Então vamos fazer o seguinte. Vou traçar aqui, vou fazer aqui REC é igual. Vou fazer 0,0083333. Aqui a gente já tem um detalhe. Quanto maior a quantidade de números que eu coloco depois da vírgula, mais preciso vai ser o resultado. Só que é interessante você pegar esse valor da calculadora. Porque você anotar tudo isso, né, vai ser um pouco chato, ainda mais aqui que eu estou com espaço um pouco limitado. Tá? Mas aconselho você a fazer isso. Tá? Então vai ser 0,08333. Vamos pegar aqui mais, deletar isso daqui. 1 dividido por 250. Esse está mais amigável, né? Então, fazer ó, mais. Beleza? Então, ó, esse valor aqui é 1 dividido por 120. 1 dividido por 250, como a gente acabou de ver aqui na calculadora, aqui do lado, tá? Dá 0,004. Então, 0,004. Isso, beleza. Agora, a gente vai fazer 1 dividido por 350. Então, vamos deletar aqui. 1 dividido por 350. Tem que dar um número gigantesco, né? Então, mais 0,00. Vou ter que refazer isso aqui embaixo. Então, vamos lá. Puxar a folha mais para cá. Porque eu estou preocupado com a visualização de vocês na tela. Então, REC é igual 0,0083333 mais 1 dividido por 250, 0,004, mais 1 dividido por 350, que é o que está aqui do lado, é 0,00, 28, 57, 14, 28. Mais ou menos isso tá bom. Então, vai ser agora 1 dividido por tudo isso. O que eu vou fazer agora nesse momento? Eu vou ter que somar esses três valores aqui embaixo. Então, apesar de eu estar anotando aqui e não estar considerando todos os números depois da vírgula, é interessante você fazer isso aqui na calculadora. Se você está usando a calculadora científica ou até mesmo a calculadora do computador, você consegue fazer isso com os parênteses. Agora, se você estiver utilizando uma calculadora simples, aí eu aconselho você a fazer aí anotando e depois anotar, né, os valores, depois ir fazendo a conta. Como que a gente faz isso daqui? Vamos pelo jeito mais comum, né? Então eu vou fazer 0,0083, e vou colocar aqui mais um 53, que a gente viu que são várias vezes o número 3, tá? Mais 0,004, que está aqui, mais 0,0028, 57, 14, 28. Beleza? Então vai dar esse resultado aqui, 0,15, 0,01519. Então vamos lá. REC é igual a 0,1519047613. 1 dividido por tudo isso. 1 dividido por todo esse número, então vamos lá. Deixa eu fazer aqui um copiar. Agora vamos 1 dividido por... Será que eu consigo fazer um Ctrl V aqui? Sem usar o teclado. Colar. 0,01519 tá certinho. Vamos ver quanto que vai dar. 65,83. Então, ou seja, vamos colocar aqui bonitinho. REC
é igual a 65,83 ohms. Essa é a resistência equivalente desse circuito aqui. O que significa isso? Resistência equivalente. Se você retirar a fonte de alimentação e conectar aqui entre o ponto A e o ponto B um ohmímetro, tá? Você vai pegar um multímetro e vai colocar na escala de resistência. Se você medir aqui, entre o ponto A e o ponto B, o multímetro ele vai enxergar esse valor aqui de resistência, 65,83. Tá? Ele não enxerga 3 resistores em paralelo, mas ele enxerga uma única carga, um único valor de 65,83 ohms. Tá? Importante colocar a unidade de medida. Outro detalhe que é bastante interessante também, que numa associação em paralelo, a resistência equivalente ela será menor do que a menor resistência do circuito. Tá? Então, vou repetir. Se você tiver com o caderno, já anota isso que eu estou falando. A resistência equivalente em um circuito em paralelo vai ser menor do que a menor resistência inserida no circuito. Nesse exemplo, a menor resistência é de 120 ohms. Então, beleza, 120 ohms. O resultado que nós tivemos aqui é 65,83. Isso é uma garantia 100% de que sua conta está certa? Não, mas já é um indício de que você está no caminho correto. Tá? Agora, quando você vai lá para a plataforma onde tem o exercício, lembra que a gente desconsiderou alguns números depois da vírgula? Portanto, o resultado que ele pede lá nas alternativas talvez não seja exatamente o que você calculou aqui. E isso é totalmente normal, tá? Não se sinta mal por conta disso. Então, às vezes está 66, 67, eu nem sei o valor que está lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu mexer na calculadora aqui não vai dar problema. Ele nem pede a resistência equivalente, melhor ainda, tá? Mas pode acontecer dele dar um valor diferente, até então não tem problema. Com esse valor de resistência equivalente, a gente consegue calcular outras coisas, tá? Como corrente elétrica. E para calcular corrente elétrica, então ela talvez possa dar um pouquinho diferente. Mas primeiro, vamos entender o seguinte. Vamos voltar para esse circuito aqui. Ou melhor, perdão. Se eu tenho isso daqui, significa que eu tenho exatamente esta ligação, esse circuito agora. Ó. Eu tenho uma fonte. Esse resistor é o nosso REC de 65,83 ohms. Perfeito. Com esse circuito, nós conseguimos calcular a corrente. Tá? Vale lembrar o seguinte, tá, pessoal? A fonte de alimentação aqui nesse circuito que eu desenhei, ou nesse aqui, tanto faz, a fonte de alimentação ela não enxerga 3 resistores, seja dessa forma ou seja dessa forma. Ela enxerga uma carga de 65,83 ohms. Para ela é indiferente, está em paralelo, em série, em misto, pegando fogo, explodindo. Tem uma carga lá de 65,83. Isso é o que ela enxerga. Se ela enxerga isso, nós temos esse circuito aqui que representa melhor o que ela enxerga, tá? Que é exatamente a mesma coisa que isso aqui. Com base nisso aqui, a gente consegue calcular a corrente que vai circular no circuito. Ou seja, nós já temos condições de calcular qual que é a corrente elétrica que passa por aqui. Passando aqui e voltando para cá. Tá? A corrente elétrica aqui. Como que nós vamos fazer isso? Nós temos a resistência, mas o valor da fonte eu ainda não informei. Né? Então vamos pegar aqui no exercício, 127 volts. Então a tensão elétrica aqui é de 127 volts. Tá bom? Então, para calcular isso, nós vamos utilizar a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela diz que... Caneta. Deixa eu fazer mais para o lado aqui. Para calcular a corrente elétrica, tá? Porque nós temos duas grandezas elétricas, tá? Com duas grandezas elétricas, nós calculamos a terceira. Então, eu tenho que a corrente elétrica é a tensão dividido pela resistência. Beleza? Tá?
Para dar continuidade, então, trocando os valores aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vou falar que corrente elétrica é 127 volts dividido pela resistência, que é esse aqui, 65,83 ohms. Vamos fazer isso na calculadora. Já tem até esse valor todo aqui, né? Mas vamos só digitar o que a gente anotou. 65,83. Opa, perdão. 127 volts dividido por 65,83. Beleza? 1,9292. Então vamos colocar aqui. A corrente elétrica é igual a 1,92 amperes. Beleza? Esse é o valor de corrente elétrica que sai da fonte de alimentação. Tá? Porém, olha só, essa corrente elétrica volta agora para o nosso circuito, que lembrando, tanto esse quanto esse são a mesma coisa, tá? Só que agora a gente vai desmembrar isso aqui, desmembrar isso que a gente calculou aqui, tá? Então, esse valor de corrente elétrica, 1,92, tá aqui, ó. Tá saindo da fonte 1,92 amperes. No entanto, perceba que quando chega aqui existe um nó, um pontinho. Isso quer dizer que uma parcela dessa corrente aqui, que nós vamos chamar, aqui eu coloquei só I, né? Vamos colocar IT, corrente total, tá bom? Essa corrente total, ela vai se dividir, de tal maneira que o que vai passar aqui, eu vou chamar de I1, ou melhor, vou chamar de IR1, beleza? E a mesma coisa aqui, ó. Aqui nós vamos ter IR2 e aqui nós vamos ter IR3. Então, por ter esses nós aqui, ó, aqui não tem nó, né? Mas enfim, a corrente total se divide, uma parcela vem para cá. Vem um tanto aqui, se divide, vem um pedaço para o resistor 2. E depois o que sobra vai para o IR3. Bom, você pode fazer uma analogia também com 3 casas, né, que é um cano d'água. Então, cada uma solicita uma certa quantidade de água. E ela vai passando aqui para cada uma delas. Tá? Ah, e detalhe muito importante, a corrente que entra nos resistores tem que sair. Então, vai sair aqui IR1 de novo, vai sair aqui IR2 e vai sair aqui IR3. Essas correntes que foram se dividindo aqui na parte superior do circuito, aqui embaixo elas vão começar a se juntar novamente. De tal maneira que, ao término aqui, nesse trecho, tá, eu tenho novamente a corrente total. Bom? Beleza, professor. Agora eu vi essas setas indo, voltando, corrente, mas e para calcular tudo isso daí? Bom, nós temos aqui a tensão, vamos voltar para cá agora, que é 127 volts, né? 127 volts. Vamos pegar esse circuito e agora a gente vai calcular a corrente que passa em cada um deles, tá? A gente já sabe a corrente total, vamos ver a corrente de cada um deles. Como que eu vou fazer isso? Então, deixa eu pegar uma folhinha aqui, deixa eu ver se assim vai ficar ruim. Vamos lá. Característica de um circuito em paralelo. Isso você tem que dar uma olhada, que a gente tem aula gravada também e está lá disponível na plataforma essa informação. Em um circuito em paralelo, nós temos que a corrente, como eu acabei de falar, ela se divide. Porém, a tensão elétrica ela é a mesma. Então, qual é a tensão do resistor 1? 127 volts. Qual é a tensão do resistor 2? É a mesma do resistor 1, que é quanto? 127 volts. Qual é a tensão do resistor 3? É a mesma do resistor 2, que é a mesma do resistor 1, que é igual à fonte, ou seja, 127 volts. Beleza? Então, nós já temos informação necessária para calcular a corrente. Por quê? Nós temos a tensão de cada um, tá?
nós temos a tensão de cada resistor. Aqui, ó. VR1, VR2, VR3, por exemplo, tá? Então, VR1, VR2, VR3. Nós temos a tensão de cada um, que é a mesma da fonte, e nós temos a resistência de cada um, ó. Eu anotei aqui no início. Portanto, nós vamos fazer o seguinte. Para calcular a corrente que passa no resistor 1, o que eu preciso fazer? Como funciona a lei de Ohm, que eu deixei o link disponível também. Se você estiver vendo no YouTube, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Para calcular a corrente elétrica, eu preciso da tensão. Que tensão? A tensão em cima do resistor 1. Tá? E vou dividir por quem? Posso fazer esse R maior, senão no vídeo não... Para mim tá bom, mas no vídeo não fica legal. Tá? Do resistor 1 e vou dividir pela resistência do resistor 1 por R1. Então, como que vai ficar essa conta? E R1 é igual à tensão, que a gente acabou de ver que é a mesma da fonte, 127, e nós vamos dividir isso pelo valor do R1, 120. Calculadora, vamos lá. 127 volts, que é a tensão, dividido pela resistência, 120 ohms. 1,058. Então, IR1 é igual a 1,05, isso, né? 1,058 amperes. Essa é a corrente do resistor 1. Vamos agora para o resistor 2. IR2, mesma coisa, VR2 dividido por R2. IR2 é igual a 127 volts dividido pela resistência. Ó, tá aqui, ó, 250, beleza? Então, 250. Calculadora, 127 dividido por 250. 0,508. E R2 é igual a 0,508 amperes. Tá aqui também. IR3 é um processo aqui mecânico, né? Não tem muito. IR3 é igual VR3 dividido pela resistência 3. Então, vamos lá. Tentando deixar passo a passo para ficar mais didático, né? Mas depois, com o tempo, você vai fazendo isso já rapidinho. IR3 é igual a 127 volts dividido pelo R3, que no caso aqui, 350. 350. E R3 é igual. Calculadora de novo. 127 volts dividido por 350. 0,3628. 0,3628 amperes. Beleza, já temos as três correntes elétricas. A corrente elétrica que vai passar aqui no R2 e aqui no R3. Perceba também o seguinte, conforme isso também está lá no material de estudos de vocês, mas olha só que interessante, conforme a resistência aumenta, a corrente elétrica diminui. Mas para isso também, né, a tensão elétrica está sendo a mesma no componente, tá? Ela não está mudando. Então perceba que conforme a gente aumenta a resistência, a corrente elétrica diminui. Ou seja, nós temos aí grandezas inversamente proporcionais. Beleza?
Essa informação é muito importante, faz parte aí da teoria, tá? A gente tá aqui, vamos para a próxima etapa. Lá no exercício também fala sobre a potência. Como que nós vamos calcular a potência elétrica desses resistores, né? Qual é a potência dissipada? Para isso, nós vamos utilizar também esses valores. Para calcular a potência, deixa eu puxar essa calculadora mais para o lado. Espera aí. Para cá. Para calcular potência, vamos fazer o seguinte. Eu tenho potência no resistor 1, potência do resistor 2, potência do resistor 3. PR1, PR2, PR3. Eu não vou escrever aqui porque o desenho já ficou com muita informação, tá? Mas vamos lá. Deixa eu... Potência. Para calcular... Opa, deixa eu arrumar aqui também no computador. Beleza. Para calcularmos a potência, vamos lá. Potência no resistor 1. Quais são as grandezas que eu tenho disponível sobre o resistor? O valor dele, a tensão, a corrente, eu já tenho praticamente tudo. Para calcular a potência, nós precisamos da tensão do resistor 1 e vamos multiplicar pela corrente no resistor 1. Beleza? Então, como que vai ficar isso? PR1 é igual... Qual que é a tensão do resistor 1? 127 volts. 127. Vamos multiplicar pela corrente. Quanto que é da corrente do resistor 1? 1,058 amperes. Potência no resistor 1. Quanto que vai ficar? Calculadora. 127 vezes 1,058. 134,36. Então, 134,36. O que? Watts. Beleza? Então, essa é a potência do resistor 1. Vamos agora para o próximo. Potência no resistor 2. Informações que eu preciso. Tensão do resistor 2 e a corrente que passa pelo resistor 2. Então vamos lá. PR2 é igual a 127 volts. Tá? Por que 127 volts? Porque circuito em paralelo. Tensão é a mesma em todos os componentes. Vou multiplicar pelo IR2, que foi 0,508. Então, PR2 é igual... Vamos lá, calculadora de novo. 127 vezes 0,508. Então, o valor menor é 64. 64,516 watts. PR2 calculado também. Vamos agora espremer aqui PR3 no cantinho da folha. PR3 é igual a VR3 vezes IR3. Beleza? Deixa até mais para cá. Então, como que vai ficar? PR3 é igual a 127 volts vezes a corrente, que é isso aqui, ó, 0,3628. 0,3628. Tá. PR3 é igual, calculadora de novo, 127 volts vezes 0,3628. 46,07. 46,07 watts. Então, está resolvido. Nós temos aqui já
todas as informações daquele exercício, né? Passo a passo aqui. Redesenhamos, só fazendo aqui agora um pequeno resumo de tudo, né? Vou tirar a calculadora por enquanto, ó. Circuito original, definimos os pontos e conseguimos redesenhar para ter aqui um circuito em paralelo, tá? Nesse circuito em paralelo, definição, no circuito em paralelo a corrente elétrica se divide, como nós acabamos de observar, porém a tensão elétrica é a mesma em todos os componentes. Beleza, perfeito. Agora o que acontece? Sabendo que é um circuito em paralelo, nós colocamos o valor dos componentes e o valor da fonte, e aí nós chegamos aqui, vira a folha, calculamos aqui a resistência equivalente, tá? Agora eu posso falar para você, naquele exercício que está lá na plataforma nem precisaria, mas a gente já aproveita e já faz isso também. A fórmula de resistores em paralelo é essa daqui. Se tivesse mais resistores eu ia colocar aqui mais, tá? R4, R5, R6. Substituir pelos valores, fazendo 1 dividido por 120, é esse cara aqui. 1 por 250, tá aqui, e 1 por 350 é esse valor aqui. Somando tudo, deu isso daqui. 1 dividido por esse valor nos dá a resistência equivalente de 65,83. Tendo esse valor, agora nós conseguimos redesenhar o circuito, de tal maneira que é como a fonte enxerga. Nós temos aqui a fonte de 127 volts e a resistência de 65,83. Com esse valor, pela lei de Ohm, a gente consegue calcular a corrente total. O quanto que sai da fonte de alimentação, tá? Através da primeira lei de Ohm. Tensão dividido pela resistência, nós temos aí 127 dividido por 65,83. Essa é a corrente total. Feito isso, vira a folha. Não cai a folha. Nós conseguimos então calcular a corrente de cada resistor, porque em paralelo a tensão é a mesma. Temos a tensão da fonte, que é a mesma tensão para os resistores, e temos também o valor de cada resistência. Pela lei de Ohm, tensão dividido pela resistência me fornece a corrente. E foi isso que nós fizemos aqui. Encontramos a corrente de cada resistor, ou melhor, a corrente que cada resistor consome. E com essas informações, por fim, nós calculamos a potência elétrica. Tá? Com a potência elétrica aqui, você tem tensão vezes corrente, tá? Tensão do resistor 1 vezes a corrente que passa pelo resistor 1, você encontrou as 3 potências, beleza? Espero que eu tenha ajudado aí. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Falou? E até a nossa próxima aula e próxima resolução de circuitos.